Se alguém aí estiver ouvindo, fala que eu falo um pouco mais alto. Vamos lá. Vou falar um pouco das lições aprendidas. Basicamente assim, toda essa história que o Thiago contou para vocês, desde 1998 até os tempos atuais aí, tudo que a competição que vocês veem hoje, toda ela, vocês viram que ela foi sofrendo algumas alterações com o tempo, ela foi amadurecendo. E dentro desse amadurecimento é possível a gente levantar o que a gente chama de lições aprendidas, ou seja, a gente vê algum problema, ou não só problema, ou pedido das equipes mesmo, feedback que nós recebemos dos juízes e até das próprias equipes, e a gente tenta melhorar os nossos processos, as nossas regras e principalmente a segurança. Quem vai falar um pouco melhor da segurança depois vai ser o Luiz, ele vai entrar mais nesse tópico, mas vamos lá. Vou começar aqui rapidamente mostrando um pouco só de como que é o processo para a competição acontecer. Então, tudo que acontece por trás, antes realmente daqueles 4 dias de competição. Vocês vão notar que é bem tecnológico esse lado aqui. Beleza. Então, depois que termina a competição, nós temos ali um tempo para a gente iniciar e elaborar a nova regra. Isso tudo acontece junto também com uma revisão das notas que a gente faz, e isso é necessário porque ali naquele momento na correria a gente checa se tudo que a gente deu de nota, todas as menções honrosas e tudo mais está coerente depois, com mais tempo, com mais tranquilidade, e se algum problema acontece, como já aconteceu, por exemplo, uma menção honrosa foi entregue para uma equipe por um erro nosso de contagem de notas, a gente assume o erro e envia a nova menção honrosa e comunica por via SAE o erro, e no fim ninguém fica sem premiação e todo mundo recebe a sua premiação pelo mérito. Então, como o Thiago falou, quando a gente inicia a elaboração de uma nova regra, a gente fica um bom tempo testando essa nova regra, ou seja, pessoas dentro daquele grupo de e-mail que a gente falou começam a pegar e gerar fórmulas, fazer estudo dessa fórmula, ver como que satura, como que não satura, tentando achar possibilidades de furos principalmente também, e para ver se a regra é viável ou não. Depois disso a gente libera a regra para vocês, geralmente a gente tenta liberar o mais cedo possível para ajudar vocês, para ajudar as equipes a começar já o projeto. Esse ano nós liberamos fevereiro, né? Mais ou menos, né? Final de fevereiro, mês de março, se não me engano. Janeiro? Finalzinho de janeiro, então. Logo depois disso, a gente fica um tempo meio que maturando o que as equipes enviam sobre a regra. Porque logo depois que nós enviamos a regra para vocês, já abre no site já para dúvidas e tudo mais. O site também é uma fonte de feedback, e as dúvidas que as equipes enviam para a gente dentro do site, nós vamos também armazenando essas informações e a gente vai filtrando o que a gente pode melhorar com o tempo. Aí agora falando mais da parte processual, nem tanto da regra, em meados de maio, junho, começam algumas reuniões que nós temos que fazer, que incluem os outros órgãos que auxiliam e até definem muita coisa na competição. Por exemplo, o DCTA e a SE Brasil. A SE Brasil basicamente é o dono da bola, né? Ela é o que fornece dinheiro, ela vai atrás de patrocinadores, ela faz tudo mais. E o DCTA é o dono do estádio. Então a gente fica na mão dos caras para muita coisa, principalmente na operacionalidade da competição como um todo. Vocês vão ver que tem algumas lições aprendidas. Eu vou mostrar que o DCTA agiu bastante assim, e auxiliou muito a competição e essa maturação ali do nosso processo. Logo depois, a gente inicia com a elaboração dos procedimentos operacionais da nova regra. O que são esses procedimentos operacionais? O Luiz vai falar um pouco melhor sobre ele, mas basicamente a gente tenta fazer um passo a passo como se nós fôssemos os competidores e o que precisa para dar tudo certo. Então a gente começa desde a logística de apresentação, entrada no ITA, organização
organização das equipes dentro das salas, até o último dia de competição e jantar de encerramento. A gente tenta passar por todo o processo e pensar o que precisa ser levantado, o que não precisa, e a gente escreve o pessoal aqui de São José dos Campos usa muito a palavra visuário, uma formulinha para entregar para vocês nesse procedimento. Quem já leu procedimentos operacionais, viu que é um procedimento pesado e ele explica tudo para você. Basicamente é um manual escrito pela vovó. Né? Falta falar assim no finalzinho, traz de frio. Vai estar frio. Aí logo depois a gente começa esse procedimento e tudo isso a gente vai fazendo, respondendo perguntas para vocês, vendo como é que estão a aceitação da regra, também a gente faz isso daí. Obviamente a gente não consegue mudar a regra no meio do caminho, mas dependendo de algum levantamento de algumas equipes que a gente vê que realmente ocorre um furo, nós liberamos revisões em regras para poder tampar esses furos. Nós também fazemos uma reunião de alinhamento com o ITA, apesar do DCTA e ITA são meio que separados. Tá? O ITA fica dentro do DCTA, mas na reunião que nós temos de alinhamento, onde vão que isso acontece mais ou menos em meados de setembro, onde vão todos os órgãos que vão participar, a gente tem um representante do DCTA, um representante do ITA, um representante do pessoal da Brigada de Incêndio do DCTA, um representante do pessoal da unidade médica do DCTA, mais outros militares lá que são responsáveis pela segurança, ou seja, fazer tudo isso caminhar é um pouco oneroso, é bem pesado, para falar a verdade, assim, porque todo ano eles trocam os comandos, e todo ano, essa mesma reunião, apesar de já ter mais de 16 anos de competição, a gente tem que explicar para os caras como que é a competição, como que ela funciona, mostrar layout. Aquele layout que vocês veem hoje no Hangarete, ele foi desenhado e foi definido que ia ser daquele jeito, para a gente poder mostrar para o DCTA que existem rotas de saída para ambulância, qual é a localização dos extintores de incêndio, onde que vai ficar os banheiros, onde que vão ficar a cantina, onde que vai ficar o gerador de energia, tudo isso. Tudo acontece nessas reuniões. Temos os fechamentos dos horários, aí no final a gente tem as empresas contratadas, quem faz as camisetas, por exemplo, que é o Thay que falou, né, que é o apoio camiseta que nós temos, o apoio amarelo, são contratadas tudo pela SAECA. A empresa de jantar também é contratada, a gente tem uma empresa que faz auxilia bastante nos dias de competição e também na preparação de tudo isso, que é uma empresa que só promove esse tipo de evento, que a SAE contrata, então a gente fecha tudo com elas depois que a gente alinha tudo com o DCTA e tal, e tem um fechamento final com essas empresas. Nisso, nesse meio tempo a gente distribui, avalia e fecha as notas dos relatórios e dos vídeos de voo, como vocês enviam para a gente. Então, ou seja, isso tudo que eu falei aqui é tudo acontecendo em paralelo, tá? Desde janeiro até a hora que a gente recebe os relatórios de vocês e os vídeos de voo. A definição do layout final, ou seja, apesar da gente lá mostrar todo ano para o pessoal do DCTA como que é o layout e tal, todo ano, como mundo de comando, sempre tem um requisito de alteração de alguma coisa. Então, essa reunião acontece mais ou menos no final de outubro, já há 2, 3 semanas da competição, assim, ou dependendo da época da competição, para a gente falar assim, olha, congelou, aqui não mexe mais. Então, tem essa última reunião, e é onde a gente faz o levantamento dos fiscais que vão auxiliar na competição. Então, nem todos que corrigem relatório podem estar lá no dia para auxiliar. Como o Thiago falou, com o advento do site, a gente consegue liberar esse relatório para um monte de gente de todos os cantos do país. E aí todo mundo consegue vir para a competição para auxiliar a gente também. E aí, uma semana antes, tem a última reunião do CTA, que parece que é a primeira, porque existem dúvidas e mais dúvidas sobre todas as coisas que já foram faladas nas outras. Vai gente lá, que ninguém nunca foi, a gente tem que explicar tudo de novo, mas no final das contas fecha. Geralmente o alto comando do aeronáutica participa dessa última reunião, para ele saber tudo o que está acontecendo. Então, o processo para as equipes entrarem dentro do DCTA é um processo extremamente burocrático, que é feito junto ao DCTA, e o ano passado, por exemplo, foi bem mais crítico, porque junto com a competição estava acontecendo uma reunião que não acontecia há muito tempo, que é a reunião do alto comando
da aeronáutica. Então, pra vocês terem uma noção como é que é burocrático o sistema aqui, o cara passou aproximadamente 10 slides só falando de qual que era a vestimenta do uniforme que os caras utilizarem em determinado dia, determinada hora, determinado recebimento lá, ou do coronel, ou do subcoronel, ou das pessoas do competição e tudo mais. E finalmente a competição. Aí aqueles 4 dias de festa, 4 dias que todo mundo gosta, todo mundo se diverte, migra também, xinga e tudo mais. E depois da competição, a gente tem o fechamento, eu falei para vocês no início, fechamento e conferência final das notas. Tudo isso nesse ciclo, todo ano, bem parecido com isso daqui, mudam poucas coisas. E aonde que entram as lições aprendidas? Elas entram em todos esses pontos. Não tem um ponto desse processo simplificado aqui que a gente não pode levantar alguma coisa que auxiliou ou que mudou na competição, devido a alguma coisa que aconteceu, ou algum feedback, ou qualquer evento que possa ter levado a gente parar e falar assim, olha, realmente a gente tem que mudar esse processo aqui porque está dando muito problema. Ou pode realmente melhorar alguma coisa, sempre evoluir. Bom, mostrando aqui brevemente, só não tem um número fechado assim, mas é a evolução das equipes. A gente começou com 10 equipes no primeiro ano oficial, em 1998. 1998 não foi um ano oficial de competição, foi competição piloto. Então em 99 tinha 10 equipes. E a gente alcançou mais de 95 equipes desde 2015, que foi o que o Thiago falou que nós descobrimos o boom de inscrições. Né? E desde então esse número continuou subindo. Em 2016 a gente teve quantas equipes? Foi 130, 140, né? 2015 foi 140, 2016 foi mais ou menos nessa ordem também. Por que nós fomos limitados a 95? Como eu falei para vocês nessas reuniões com o DCTA, com o SR Brasil e tudo mais, 95 é o limite operacional, ou seja, que envolve o que a gente consegue providenciar de segurança, de saneamento, abastecimento de energia, água, ambulância, aérea, barraca, bancada, tudo isso daí. Tentar colocar mais que isso, já tentou, mas viu que não é seguro. Foi um ano que teve 105 equipes. Foi um ano assim que vamos tentar? Vamos. Aí viu que tinha muitos problemas. Não sei se vocês notam, assim, às vezes está na coisa, mas tem hora que a competição para e não tem tráfego aéreo nenhum. Essa hora é porque a ambulância precisou ser deslocada para algum local e a competição não pode ocorrer sem ambulância. Vocês veem qual que é o nível de engessamento que às vezes o processo burocrático leva à competição. Então, ou seja, melhorar, evoluir é uma escolha, é uma necessidade. A gente tem que evoluir porque as equipes evoluem e a gente também tem que levar as equipes a evoluírem, ou seja, é um ciclo que não tem como mudar isso daí, sempre buscando excelência. Nossas fontes de lições. Como eu falei durante aquele processo, vários pontos de anotações. E como que a gente obtém essas informações para tentar melhorar? Os questionamentos sobre a regra enviados pelas equipes, quando você vai lá e envia uma dúvida lá, por qualquer dúvida que seja, ela pode agregar alguma coisa, pode fazer com que a gente mude algo ou melhore no próximo ano. Durante a coleção dos relatórios, isso a gente recebe feedback dos juízes que corrigem relatório também, coisas que podem melhorar. Dentro das reuniões junto ao DCTA e da SR Brasil, durante os dias de competição principalmente, isso a gente vê, tem vários membros da competição, o Thiago, o Danilo, eles carregam o celular e vão anotando tudo o que eles veem que pode melhorar para o outro ano. E aí no final disso a gente tem uma reunião de debriefing, começo de dezembro aproximadamente, onde a gente levanta todas essas informações, desde a competição até... É mais a competição, porque na correria lá não dá para a gente discutir. E a gente tenta classificar esses pontos e ver o que dá para fazer, né? Melhorar, ou enfim, ver. Às vezes existem pontos que não tem como mudar, por exemplo, a bancada. A bancada é contratada, a gente não tem como agir sobre a bancada. Às vezes você vê que a bancada está mole. Não tem muito o que fazer, porque o cara descarga aquelas bancadas lá 2 dias antes. O transporte da bancada não é a comissão que cuida, quem cuida do transporte da bancada é o pessoal da equipe que é contratada para fazer o evento. Então, se a bancada está mole não está, vocês vêm falar para a gente aciona a equipe
de eventos, a equipe de eventos tenta trocar essa bancada ou colocar algum reforço. Entendeu? E a gente recebe, a gente vê, bancada mole, a gente escreve a bancada mole, mas não tempo a gente agir sobre isso daí. Feedback dos juízes e dos fiscais via um formulário. Todo final de competição a gente envia um formulário para todos os juízes e a gente recebe informações deles. E principalmente uma coisa que agrega muito é o feedback enviado por vocês, pelas equipes. O que acontece com esse feedback enviado pelas equipes? Ele ou pelo menos era para ser, um dos maiores pontos de extração de lição. Acontece que o formulário enviado para todas as equipes, 95, a gente tem 37% só respondido, e o resto nem responde. Isso é muito baixo, comparado com a quantidade que as equipes pedem para a gente de melhoria. Entendeu? Muito baixo mesmo. E desses 37%, a gente tem assim, 20% aproveitado. Por quê? Porque você vê lá no formulário do determinada equipe, resposta do tipo, não gostou. Não gostei. O que você acha sobre o salão da organizado? Pô, valeu. Não ajudou em nada. Você podia melhorar. Ótimo. São raros os feedbacks que a gente recebe com, olha, estava ruim, mas você pode fazer isso, melhorar, a sugestão é essa, a gente viu outra equipe tendo problema com isso, a gente tratou esse problema assim. Raros são esses, mas quando são muito ricos e ajudam bastante. Obviamente a competição depende de todo mundo para evoluir. Vamos lá. Basicamente assim, era só uma introdução disso daí para mostrar como que é o processo e como que a gente obtém essas informações. Agora o que eu vou mostrar é o seguinte. Tem bastante paralelo com aquela apresentação do Thiago sobre a história, só que as lições que eu vou mostrar aqui são lições que foram mais marcantes, que elas moldaram a competição que vocês veem hoje. Então agora vai ser novamente uma apresentação com tempo ali, só que eu não dividi por todos os anos. Basicamente dividi onde a competição acontecia aqui no AGE, em São José dos Campos, Associação Joseense de Automobilismo, que era lá perto do clube de voo, aqui na beira da Tamoios. Depois a gente migra para o DCTA, que ocorria na grama, onde tirava tablados e a tenda de polícia, o Thiago falou. E no final das contas a gente vai para os Angaretes, até onde ocorre a competição hoje. Vamos lá. Então vou começar a mostrar as lições aqui e vocês vão poder ver como que isso aí foi guiando a competição que hoje. A primeira lição, vocês veem que tem um acompanhante lá do lado do piloto. Esse cara já foi chamado de uma forma muito ruim, que a gente não gosta de ser chamado assim, mas é um anjo negro. Mas não é legal chamar o cara, porque não tem nada disso, ele está lá para ajudar o piloto. Ele nasceu por quê? Vocês viram que o Thiago mostrou a asa do avião do Chekhov quebrada, no pé de Chekhov. Então, esse avião do Chekhov, o que ocorreu? Ele saiu do box de voo e abriu extensivamente a curva, saindo do ar e passando por cima da Tamoios. Não era para ter feito isso. Acontece que o piloto, como geralmente o piloto não é da cidade, talvez o cara não está acostumado com o local onde ele está voando. Aí o que acontece? Não tinha ninguém para falar ao piloto, olha, você começou a sair, volta, começa a fazer a curva, quem? Não sei se tem algum piloto aqui da equipe, não tem. Se vocês acompanharem, se vocês tiverem a chance de ficarem encostados e ver como é que esse auxiliar do piloto faz, ele começa a guiar, ele fala assim, ó, você pode começar a abrir a curva agora, você já livrou a arquibancada, você já não está próximo de ninguém. Volta agora que você está longe, já passou da pista, que a gente não pode passar pela pista. Volta e tal, tira a torre está chegando, começa a fazer a aproximação e tudo mais. Ele ajuda a guiar. Não tinha esse cara, o que aconteceu? A aeronave saiu do box de voo, ocorreu um problema com a aeronave, ela fechou a asa e caiu na estrada da Tamoios. Isso poderia ter causado um problema muito maior, porque se atinge um carro, se atinge um caminhão ou qualquer pessoa que estava na estrada nesse momento, poderia ter gerado um acidente muito pior. Então, a partir desse ano, colocou um cara para acompanhar o piloto e para auxiliar o piloto. Ainda na área, hoje vocês veem que a competição tem as telinhas de proteção lá. Em 2003, vento muito forte, a competição já não era tão pequena, já tinha uma quantidade boa de equipes, já mais de 30,
se eu não me engano. E por causa da instabilidade de alguns aviões, diferente dos aviões, o Thiago, não tinha controlabilidade, né, lateral, começou a jogar em cima das pessoas, não tinha aquela decisão, né, entre público e equipe, ficava todo mundo no mesmo local. E aí viu que era necessário começar a utilizar as telas de proteção. Em 2014 eu fui tomada a eficácia disso aqui, vi um avião, se não me engano, da equipe do México, agora que estava vindo para o pouso, tomou uma rajada, jogou em cima da tela e aí o avião ficou preso, assim, pendurado, só pelo motor, assim, grudado na tela, assim, e evitou danos maiores. Se o avião entrasse, ele ia para a área das equipes. Quando a gente migrou para a grama do DCTA, projeto de hélice, vocês viram que em uma das apresentações dos slides do Thiago, ele falou que começou a fazer o requisito do projeto de hélice, ele disse que ocorreu um problema que machucou um piloto. O que aconteceu? Em 2004, uma equipe fez uma hélice monopá, projetou bacaninha. Outra equipe viu que era um projeto bacana e que estava conseguindo uma tração boa com aquela hélice e aquele motor, e resolveu fazer ali a sua hélice durante a competição, a hélice monopá. Basicamente, o cara foi lá, cortou, colocou um pezinho, balanceou, beleza. Aí ligou o motor, na hora que ligou o motor, o peso saiu. Esse peso saiu, rodou o peso como se fosse um tiro. Pegou na perna do piloto, machucou. Não foi algo que pudesse matar, mas machucou. Então, a partir desse momento, o pessoal começou já a, se forem projetar alguma coisa que é crítica, como por exemplo a hélice, você tem que enviar um relatório de projeto, enviar testes, mostrar pra gente que realmente a sua hélice é segura. Isso não só para monopá, tanto para hélice de carbono, fibra e tal, que algumas equipes já tentaram fazer, não é fácil fazer uma hélice fibra e testar e fazer com que essa hélice aguente todos os esforços, é bem complexo. Então, a favor da segurança, a gente pede esse relatório. Tempo de entrada de carga da regular, esse é legal, essa é uma lição que eu não sabia. Durante a apresentação do Thiago, a gente viu que algumas coisas são implementadas de uma maneira a melhorar o processo da competição. Em 2004, devido a algumas características de algumas aeronaves, o tempo para desmontar e tirar a carga era de aproximadamente 40 minutos. Isso aqui, se você colocar que em 2004 tinha umas 50 equipes, né? Mais ou menos. Quanto? Tinha mais de 50 equipes. Você imagina como é que ficava para desmontar, pesar a carga, medir, todas as coisas de medir. Aquele processo aqui, às vezes algumas equipes aqui ficam até 7 horas da noite fazendo lá na competição. Então entrou como uma bonificação, uma forma de incentivar essa tirada rápida de carga para poder melhorar o nosso processo. Então hoje com 95 equipes a gente consegue fazer isso daí de maneira bem rápida. E tiram em média 3 minutos no máximo, 3, 4 minutos no máximo para poder fazer isso. Bem melhor. Penalidade por escapado lateral do pouso, isso também é outra coisa que a gente aprendeu com o tempo e viu que não é legal e é desestimulante para as equipes. Você não se classificar ou não validar o voo por causa de uma rajada ou algo do tipo. Isso também entra muito naquela coisa assim, qualquer tipo de regra que ela é 880, assim, que, se por exemplo a aeronave tem que caber no volume, se a aeronave passa um tantinho assim, você já não consegue validar o voo nada, é desestimulante. Por quê? Porque a gente sabe que no processo de construção nem sempre as coisas caminham como devem caminhar. Então, às vezes, o cara lá que foi falar, eu vou a nervura 2 milímetros para cima, não deveria ter colado, nessa daí não passa no volume. E aí já ocorreram de regras barrarem e você vê que desestimula. Porque quando o cara decolou, fez o pouso, voou com uma carga boa, chegou lá, não conseguiu validar só por causa disso daí. Então a gente aprendeu com o tempo e com a resposta das equipes isso daí que não é legal. Então hoje existem várias penalidades ou bonificações que estimulam as equipes a não perderem o voo ou a classificação por conta disso. Por conta de alguns erros que podem ser corrigidos depois, principalmente na bateria de classificação, que é uma bateria importante para as equipes.
sistema eletrônico de comandos redundantes para classe de banco. Esse é um requisito que não existe mais, como o Thiago falou, porque diminuiu o tamanho das aeronaves, as aeronaves eram muito maiores, e esse é um requisito interessante. Ele nasceu devido às características das aeronaves maiores, comprovado que é eficiente devido ao relato da equipe de 2007. A equipe de 2007 relatou para a comissão, conseguiu trazer a aeronave de volta, porque metade do sistema falhou, só que só com a outra metade, o sistema de partida ele conseguiu trazer e não perder a aeronave. Isso é bom para a segurança e para a equipe também, porque quando você construi um avião, lá, custo, tempo de coisa, muitas equipes, às vezes, dependendo do quando ocorre, conseguem voar só próximo da competição. E às vezes não dá tempo de você montar um avião do nada, a 1, 2 semanas da competição, dependendo do tamanho do avião ou da complexidade do acidente. A divisão entre áreas das equipes do público, como o Thiago já falou, foi mais por segurança mesmo, porque estava todo mundo andando ali. E também teve uma outra coisa que veio com isso. Hoje, para vocês rodarem o motor, ele tem um lugar separado para isso. Antes não. Antes o cara podia ligar o motor onde ele quisesse. Antes que eu digo no ágil. Podia ligar o motor onde ele quisesse. E isso daí, pessoa andando por tudo quanto é canto e tal. Enquanto tudo aficionado por aeromodelo, todo mundo assim, aficionado por aerodesign, ok. Mas aí você já começa a ter o pai, a mãe que vai e leva para ninguém mais novo. Aí você começa a ter pessoas que não são experientes com relação ao modelo, então começa a ficar próximo da hélice, perto ali, aí não é seguro. Então ocorreram divisões de locais para determinados tipos de coisas, principalmente para rodar hélice, para ficar as equipes, porque você tem equipe mexendo com esmeril, equipe mexendo com várias coisas, vários materiais que são importantes e tudo mais. Então foi dividido por questão de segurança. Inspeção mais criteriosa e equilíbrios mais apertados para Advanced. O que aconteceu? Componentes já escritos elétricos. O motivo foi esse. Em 2005, um incidente, pode ser até acidente, muito grave aconteceu. Uma aeronave da categoria Advanced, naquela época, com envergadura de 3 a 4 metros, até mais que isso, né? O piloto, por problemas aeroelásticos, o piloto não conseguiu controlar. A aeronave estava fazendo a curva para um lado que não deveria fazer, para cima das tendas. O piloto tentou tirar, o cara que estava auxiliando o piloto, que estava ao lado ali, relatou também que o piloto não conseguia, então você quanto mais comando preocupado para retornar a aeronave no local, mais o efeito aeroelástico torcia essa asa. Até que chegou um momento em que essa asa fechou em cima das bancadas, o avião caiu, motor cheio, furou a tenda e acertou 4 pessoas. 3 foram feridas e outra meio de raspão. Feridas que eu digo um cara teve um corte aberto no braço aqui. Então é bem ferido mesmo, sangue e tudo mais. Complicado. A comissão passou sobre o processo de sindicância, que foi guiado pelo DCTA, e isso daí aproximou bastante o DCTA e a comissão para apurar as causas e como evitar isso. Isso, além de aproximar o DCTA e a comissão técnica, melhorou muito o nosso processo, gerava várias lições aprendidas. Reforçou a necessidade do acompanhante do piloto e agora ele tem a prerrogativa de tomar o rádio e derrubar. Por isso que veio esse apelido chato de anjo. Então hoje, se o piloto de vocês, como aquilo que o Thiago falou, às vezes é melhor você optar por não voar a sua aeronave do que colocar a vida de alguém em risco. Porque é a vida de alguém. Você está voando com um avião que está carregado com 15 quilos, 14 quilos. Vai cair na cabeça de alguém e vai matar. Se pegar. Devido às proporções dimensionais das aeronaves classe Advanced, que ela é 5 metros de envergadura, 6 metros de envergadura, foi exigido que os membros das categorias tivessem pelo menos um ano de competição. Isso também é para evitar um pouco do amadorismo na construção. Nem todo mundo que entra no design é modelista, nem todo mundo sabe construir, nem todo mundo sabe como o profissional serve, nem todo mundo sabe nada disso. E esperava-se que com essa exigência a qualidade das aeronaves da classe aberta aumentasse. Exatamente para isso, nem todo mundo sabe como fazer. Esse manual ele
foi feito um levantamento com as modelistas que faziam parte da competição, fazendo modelistas de foto, com pessoas que tinham participado da competição para tentar gerar um manual que explicasse, olha, se você fizer dessa forma, você vai fazer uma aeronave segura. Se você fugir muito disso daqui, pode ser seguro também, mas nada é garantido. Então é por isso que hoje nós temos a inspeção de segurança. A inspeção de segurança é exatamente para garantir que a aeronave de você está no mínimo segura para fazer um voo. Bem que na última bateria de classificação é um pouco Deus nos ajuda ali, mas pode ser que se passar dali, a aeronave ela vai estar segura para fazer um voo. E também a gente tem um bloqueio agora da premissa do acompanhante para jogar a aeronave no chão. No caso, ver que realmente a equipe está querendo fazer o voo, a aeronave não está segura, o cara já fica meio esperto já. O relatório de acompanhamento que o RMPT, o Thiago falou, hoje não existe mais, mas ele também nasceu por causa desse incidente. Tanto que um ano depois do incidente foram enviadas até pessoas da comissão para poder acompanhar a construção das categorias abertas, para poder evitar realmente esse tipo de incidente novamente. Os critérios passo a passo que eu falei para vocês, isso apesar de estar listado aqui desde de 2009, da Garetas, ele já vem de antes. Acontece que aqui foi um ano em que foi o ano da regra 3D, e no primeiro ano da regra 3D era passo a passo. E algumas equipes ficaram de fora, não puderam nem competir porque o avião simplesmente passava 2, 3 milímetros assim, um pouquinho acima, então nem ficaram classificar. Isso aí foi muito ruim, foi uma experiência muito ruim para a comissão. A partir do momento em que a gente viu também, por questão processual, que o número de equipes estava começando a atrapalhar um pouco o andamento da competição, nasceram novos procedimentos. Né? A inscrição das equipes para as baterias não existia, ele veio para melhorar o processo, para deixar mais dinâmico. A inspeção de segurança eletrônica, não estrutural, também não existia. Isso principalmente foi um pouco afetado por esse acidente de 2005, porque depois de um tempo de estudo viu que a falha também eletrônica poderia ter levado a um acidente daquela magnitude. As fichas de baterias foram melhoradas, hoje as nossas fichas elas são coloridas e preenchimento linear. Se vocês não veem, mas para a comissão ajuda muito, porque na hora que você está passando toda a informação, é muito melhor você fazer tudo em uma direção do que ficar. Não esquece nenhum campo e também para a leitura na hora de passagem, isso é tudo feito à mão. A gente olha e digita, então isso ajuda bastante. As fichas de baterias coloridas, elas vêm para a gente não misturar ficha. Então, por exemplo, a ficha da bateria de classificação, a primeira bateria é cor amarela, a segunda é rosa, a terceira é verde, assim vai. Para não ter isso daí também foi porque já aconteceu de misturar aqueles atrás e aí geram uma zona, né? Na hora de passar a nota, principalmente na hora de fazer o cheque final, aquele cheque que a gente faz depois da competição, o cara ele é escolhido a receber toda aquela informação, ou seja, todas as fichas de bateria, ficha de inspeção e tudo, a gente pega isso daí e vai uma a uma conferindo na planilha. E essa divisão ajudou bastante. Estação meteorológica eletrônica não existia, ou seja, antes eles eram aproximados e menos precisos e a taxa de atualização era muito precária. Hoje vocês têm atualizações aproximadamente a cada bateria solta novos dados. Antes isso não acontecia com tanta frequência, e eram dados aproximados, ou seja, não era legal, né? Era uma coisa. Não necessariamente o detalhe que você pega da torre é a mesma coisa que está ali naquela condição, próxima do aerodesign. Remoção das baterias de equipe, isso é interessante, talvez alguém tenha pegado o que aconteceu recentemente foi 2 anos atrás. A categoria micro trouxe bastante uso da bateria do tipo, só que como todo mundo sabe, esse é um tipo de bateria que se você tratar ela mal, ela é bem prejudicial, ela pode explodir, ela pode soltar gases tóxicos e tudo mais. Como que a gente ia garantir que as equipes iam tratar as baterias da maneira correta, da maneira segura? Não tinha como. Porque o cara está ali com uma furadeira do lado, bisturi aqui, a bateria carregando ali,
furando outra coisa, a gente sabe como é que é a bancada da equipe, não é nem um pouco organizada. Principalmente próximo das baterias críticas assim. Então, quando começou a bateria em 2008, a classe líquida, existia um local só para carregamento das baterias. Eram os bloquetes de construção, que a gente carregava a bateria dentro delas, só que isso aconteceu o quê? As equipes, elas podiam utilizar a bateria, eles tinham que fazer uma fila para poder carregar, isso não era legal, não era fácil. E aí, no final das contas, você via que tinha equipe que estava começando a carregar na bancada porque não ia lá no bloquete, porque tinha que ficar esperando o bloquete estar. Ou o cara levava uma bateria para o bloquete e carregava as outras 4 dele na bancada, só para falar que estava dando bloquete, estava dando segurança. Então foi banido na competição. Como eu falei, lá uma região do layout vai ser trabalhada também para isso. Ocorreu um incêndio na época, porque foi feito um mau carregamento da bateria. Eles foram na bancada, não estavam no bloquete, e conseguiu ser controlado um pouco, com os extintores que estavam lá próximo. Mas mesmo assim, a gente tentando tomar todo esse cuidado, teve um ano que uma bateria estourou. Não foi uma bateria de litro, foi uma bateria de montadeiro, só que o cara estava carregando como se fosse uma lâmpada. A bateria estourou, não pegou fogo, não foi nada, mas deu um susto no cara que estava controlando, no cara que estava carregando, e na comissão também, porque foi bem alto e foi próximo ali de onde a gente fica. Então saiu meio correndo, pegou o extintor e tal, não precisou fazer muita coisa, mas a capacidade das pessoas de fazer um negócio errado, no momento que você não está focado e tem correria, é muito alta, né? Então, e assim vai. Não, eu falo porque eu faço isso bastante. Cortar um dedo então, assim. Relatório digital e contagem de palavras. Isso aí foi um grande avanço, mas por que tem contagem de palavras? Não podia falar assim, simplesmente para você 25 páginas de relatório digital e já era. Ia ser muito mais fácil para a gente também. Só que acontece o seguinte, ela foi introduzida porque hoje uma equipe no passado tentou utilizar o LaTeX para fazer e redigir o relatório. Acontece que tem uma ligeira diferença entre o Word e o LaTeX. O espaçamento entre eles é ligeiramente menor. E isso dava uma vantagem para as equipes que utilizavam o LaTeX, porque elas conseguiam escrever um pouco mais no final das contas de quantidade de relatório, um pouco mais do que as equipes que utilizavam o Word. Então elas tinham teoricamente mais espaço para escrever do que as outras equipes. Eles estavam saindo-se melhor. Isso é uma forma, isso é um exemplo de nem todas as skills que a gente vê vem fácil para a gente. A gente notou isso, mas ninguém nunca falou para a gente. E a gente viu que a equipe estava, não de uma maneira, obviamente, talvez consciente, mas ela conseguia sair melhor do que as outras nesse quesito de escrever mais relatório. Todo mundo sabe escrever, passar a informação é muito difícil, você colocar exatamente o que você quer num limite de palavras que não é hoje. Só que o limite de palavras veio também e veio para melhor. Por quê? Porque hoje você consegue colocar mais figuras. Hoje não importa o número de páginas, você simplesmente tem que colocar aquele número de palavras. Se você quiser colocar uma foto gigantesca do teu ensaio no de vento, você pode colocar, não tem problema nenhum. Às vezes a gente vê algumas equipes em relatório colocando uma foto desse tamanho assim, do lado do texto, assim, vide exemplo ao lado. Aí você dá zoom, tem 3 pixels, aí você não consegue ver nada. Aí dá para você colocar uma foto com alta qualidade aqui, se você quiser, não importa muito, sabe? Então foi por isso que nasceu a contagem de palavras, por causa dessa diferença. E como a gente não tem como falar para todo mundo, usa o Word, usa o LaTeX e tal, ficar com essas coisas assim, criando regras que a gente não consegue monitorar, então é mais fácil liberar e contar o número de palavras. E quando necessário, o uso de EPIs. Isso aqui é interessante, né? A gente viu que a gente também tentou contornar vários problemas com o lançamento da categoria limpa na mão. No início da competição não era exigido luvas nem nada, o pessoal da comissão achou que isso ia não acontecer, não ia dar problema nenhum. Acontece que no momento que o lançador, não lembro de que equipe agora foi fazer o lançamento, mesmo o piloto acelerando depois, a mão dele foi mais rápida do que o próprio avião e o cara perdeu a pontinha do dedo.
um totalzinho assim, mas já foi suficiente para tirar o capacete. Aí, incrivelmente, esse ano de lançamento na mão foi o ano com maior uso de ambulância. Geralmente o uso era zero, aí aumentou drasticamente o uso. Muita gente se importou com o lançamento na mão. E aí a gente fez uma mudança logo durante a competição mesmo, que é muito difícil isso acontecer. Já no domingo já era obrigatório utilizar luvas. Então a gente conseguiu, talvez, diminuir o número de cortes desde o domingo. Não no sábado, né? A gente não esperava por isso. Bom, tá praticamente acabando já. Esse é um dos usos dos dados. Como vocês viram, esses eventos, as missões exemplificados, eu levantei eles com a ajuda das pessoas mais antigas da comissão. Eu estou há 3 anos na comissão, tenho 5 anos de competição como competidor, então no total 8 anos. Tudo isso que foi levantado aqui, muito disso eu já não peguei. Eu peguei basicamente o líquido ali que eu passei para vocês e a mudança da bateria de líquido. Essa apresentação fez contribuição do Chipop, do Massuia, do Aldo, do Thiago, todos os caras mais velhos, bem mais velhos, o Giba que está aqui também, mais velho de competição e que acompanharam todo esse amadurecimento. A gente espera continuar evoluindo juntamente com vocês e pede a ajuda de vocês para isso, principalmente na parte de feedbacks. O torneio classificatório e essas mudanças desse ano estão vindo para sacudir mesmo, como o Thiago falou, e muitas discussões, muita coisa vai gerar novas lições para a gente, isso com certeza. A gente não consegue nem visualizar com clareza assim, como que esse torneio de classificação ele vai transcorrer e o que vai vir, apesar da gente ter mastigado bastante ele antes de liberar para vocês. E no final, nessa época aí, principalmente de muita discussão, muita coisa, o descontentamento é o primeiro passo da evolução do homem de uma nação. Então muita coisa às vezes que vocês vão ver a gente fazendo vai ter muito mimimi. Eu falo mimimi porque às vezes é mimimi, mas às vezes a reclamação ajuda bastante a gente também. Mas muita coisa a gente sabe que a gente implementa, a gente sabe que não vai agradar todo mundo, nunca vai agradar todo mundo. A gente faz as coisas para tentar agradar e para tentar melhorar a competição para um grupo grande de competidores. Mas nem todo mundo vai ser feliz, nem todo mundo vai ser contente. Isso é fato e a gente sabe disso também. Beleza? Aí, no fim, acabou. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar, tem quanto tempo? Aí, enfim. Beleza, pessoal? Acho que não tem muita pergunta sobre isso aqui, é mais uma... Acabou esse negócio de ela é muito superior e tudo mais. Todo mundo está jogando no mesmo campo. Minha opinião sobre isso, né? Mas agora eu vou passar para o Paulo, de elétrica. Assim, especialista técnico da área de elétrica da comissão. Então, na época que a gente implementou ali, eu já estava na frente da comissão para a parte elétrica. Foi um desafio bastante forte, assim como teve a mudança do 2.4, até o Thiago comentou da mudança do 2.4, não foi decisão nossa, não. Foi os competidores que obrigaram a gente a ir para 2.4. No Fórum 2006 eu apresentei os prós e contras da 2.4 e só tinha contra. Mas as equipes falaram que não estavam achando mais rádios FM ou PC para comprar. A gente é modelista e a gente sabe que tem dificuldade, tem. Ali, pô, na época, a gente implementou o motor elétrico, era a única saída. Mesmo no exterior, não tinha lixo. Não tinha lixo por milímetro de ferro que aguentava. Hoje a evolução já veio e é aquilo que o Guilherme falou. A gente tentou ao máximo levar, na verdade, nosso papel, eu sempre falei com os competidores, que o nosso papel como comissão é, primeiro, garantir a segurança da competição. Segundo, é o órgão certificador. A gente dá um produto para vocês têm que desenvolver um produto, a gente tem que certificar esse produto e falar. É possível igual, não? Tá? Então a gente, além de órgão certificador, a gente é cliente e a gente também está trabalhando no DCTA para a segurança da competição. Porque se a gente começar a descambar do lado da segurança, fica cada vez que está falando de órgão, melhor a gente fechar as portas, porque... só para vocês terem uma noção dessa aí, em 2013,
uma aeronave regular, ela voou sobre a arquibancada e caiu dentro da região da competição. Um coronel lá, já aposentado, veio voando em cima da comissão e queria cancelar a comissão, a competição no domingo de manhã ou domingo, 2 horas da tarde. Entendeu? A gente teve uma discussão pesada, a gente estava no época do Chipop, e o Thiago também participou dessa discussão com os caras, porque senão vocês iam ter a competição acabando 2 horas da tarde. Então assim, se ocorre uma explosão numa linha, mesmo que vocês façam todo o procedimento corretamente, se ocorre uma explosão numa linha e alguém se machuca muito, você pode ter certeza que no ano que vem, no próximo ano, vai estar muito pior, sabe? Então a gente tenta contornar e tenta fazer o negócio andar. Só que é muito delicado. Qualquer vacilo, principalmente com segurança, a gente tenta analisar tudo isso muito rápido. É o que aconteceu com aquele acidente de 2005, que até há poucos anos atrás a gente respondia aí. O Chepop era convidado todo ano a responder o INCAP. É o INCAP dentro da CTA. E a comissão que responde. Entendeu? É o que o Guilherme falou. A partir do momento que a gente restringiu para todo mundo, é um evento de projeto para todo mundo. Todo mundo vai ter que se inscrever no projeto. Então, se você como equipe está achando penalizado, a equipe concorrente também está. É um item de projeto. A única aeronave hoje que voa, a aeronave real que voa hoje, bateria de lítio, é o Alpine. E até hoje está tendo problema. A bateria de cilindro nem voa. Entendeu? Então, ali ela é altamente incendiável. Qualquer pancada a mais, não sei se vai ver, ela começa a inchar, a lipa em si, ela não pega fogo. O que pega fogo é os gases calçam. Não sei se já viram vídeos de aviões aeromodelos pegando fogo, uma lipa pegando fogo. Eu já tive projeto meu que pegou fogo no mar. Eu já tive 2 lipas que pegaram fogo no mar. Eu fiz um projeto do PitFam e eu subdimensionei a bateria justamente por causa de excesso de peso. Na verdade, eu estava fazendo um projeto que era um protótipo de 190. Era um modelo que eu fiz, protótipo 190. Só que para tentar manter a escala mais próxima possível do real, eu tive que subdimensionar a bateria. Eram 2 PitFam de 90, cada um puxava 80 amperes. Eu tinha que voar com 2 baterias. As 2 pegaram fogo no mar. As 2 pegaram. A minha sorte está no mar. Entende? Acontece com todo mundo. Eu não quero que aconteça na competição. Infelizmente, eu não posso deixar que isso aconteça na competição. É uma restrição, é ruim, a gente sabe que é ruim. Mas é uma restrição para todo mundo. É um item de projeto. Infelizmente, eu digo para você, cara, eu sou cliente, é esse item de projeto que eu quero. Não me dê esse rico, eu não vou comprar esse produto. Eu só vou aceitar. Eu, como cliente, tenho o direito de escolher o que eu quero, não engano. Vocês, como engenheiro, se virem. É o que acontece isso na Embraer, cara. Se a gente entra com pedido na NAP de tocar uma bateria de chumbo na nossa aeronave para uma avenida, esquece, não vai passar. Não vai passar de jeito nenhum. Infelizmente. Só desligando também. A gente ficou um pouco preocupado com essa situação também, tá? Mas assim, a nossa preocupação desapareceu depois da primeira competição que a gente foi no ali. E, cara, vieram as equipes, os micros do ar, então assim, fica um pouco mais pesado, o avião tem menos potência, mas voou, carregou bolinhas, carregou tudo. Então assim, você tem razão, é mais difícil. Mas em relação à instabilidade das equipes, o desafio ficou para vocês mesmo. E assim, as equipes conseguiram até hoje. Então, do mesmo jeito que, se você fala assim, pô, a gente não vê motivo em aumentar, tentando uma bateria menos estável, sendo que vocês mesmos estão mostrando que conseguem, entendeu? Então, assim, o que a gente vai aprender desse item de segurança? A bateria ali, você perfura, ela pega fogo. A níquel cai, não, a níquel vai estar dentro. Então, assim, um avião cai, ele pode pegar fogo na pista. A outra não. Então, assim, são outros itens. Claro que se você, mesmo fazendo certinho, às vezes ela pega fogo. Sabe? Aí você funcionou. Às vezes uma bateria livre com alguns anos de uso, ela também já pega fogo. E aí
Sabe, não tem como saber que hora que ela é. O problema é que são 95 equipes. Eu acho que isso é maior. Tem equipe que toma todo cuidado e tal. Manuseia certinho. Manusear certinho não é assim. Coloca, guarda certinho e tudo mais. Pô, tem equipe que não tem nego lá que nunca mexeu com elétrica. Não sabe nem o que acha, que é só plugar e beleza, tá funcionando, entendeu? Não sabe dimensionar fio e tal, isso é normal. Até porque é um evento aeronáutico. Geralmente isso daqui nasce em mecânica, nasce em aeronáutica, nasce assim. Mas agora é muito difícil você ter, a gente vê isso também, né, como competidor, na sua equipe um cara de elétrica. Um cara que assume e fala assim, olha, não, vamos fazer isso aqui direitinho, vamos dimensionar toda a cablagem, aeronave, bateria e tudo mais. É muito difícil. Agora a gente está visitando mais, muito mais, sendo mais severo em um projeto elétrico para tentar melhorar. Só para parênteses também, a gente tem esse cuidado quando a gente acha que a gente está prejudicando de alguma forma. Um exemplo disso é a questão da classe aberta, que a gente colocou um pouquinho permitido de bateria. A gente permite o motor elétrico e ninguém usou. Então, pô, não está compensando mesmo. Então a gente colocou 1 kg de bateria, justamente porque a gente viu que não estava sendo vantajoso. Então a gente tem esse cuidado de manter a coisa vantajosa e não prejudicar ninguém. Quando é igual para todo mundo, não ia ser prejudicado. Se a gente tivesse, por exemplo, colocado somente bateria livre, por exemplo, no caso da água, por exemplo, na água, a gente colocou carga útil de água pela segurança e poucas equipes conseguiram fazer o negócio não vazar. A gente deu um passo para trás e recuou. Só que a gente colocou somente, aliás, proibimos bateria livre em todas as categorias e a galera respondeu o desafio. Então, assim, não tem por que voltar atrás, entendeu? Se a gente chegasse lá, puta, nenhuma equipe voa, falta motor, os micros não voam com bateria livre. A gente ia ter que recuar, mas vocês provaram que isso não é a realidade, entendeu? Dá para fazer com a bateria livre. Então, no fundo, virou uma dificuldade do projeto. Você tem razão quando você fala que é difícil, mas virou dificuldade do projeto, entendeu?